Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno. Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 15. Quem achou diz amém. A palavra do Eterno nos diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre todo o povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão, e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio? Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, e conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Feche teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, esta é a tua palavra. Continue a nos ministrar, continue a falar, assim como o Senhor está falando desde o início desta reunião. Pai, eu creio que essa palavra tem endereço, é o coração do homem, é o coração da mulher, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais. No nome bendito de Jesus, diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. O que leva à procrastinação? O que leva à procrastinação? Procrastinar é adiar decisões, é deixar para depois, é deixar para o amanhã aquilo que você teria que resolver hoje, agora. A procrastinação, ela dá um alívio no momento, porque dá aquela sensação de que você está tranquilo, que as coisas estão bem, mas lá na frente vai te sobrecarregar. Hoje seria mais leve o fardo, amanhã vai ser muito pesado. Hoje seria fácil de resolver, amanhã vai ser, será complicado. Então, esse texto é um texto clássico que fala sobre procrastinação. Deus chega para Moisés e manda ele falar com Faraó para que liberte o povo, porque se Faraó não liberar o povo, virá a segunda praga, a praga das rãs. Toda a terra do Egito seria infestada de rãs.
E Moisés deixou isso bem claro, que as rãs estariam nas casas dos nobres, mas também nas casas das pessoas simples. Elas estariam nos fornos, elas estariam no lugar de amassar o pão, elas estariam nas camas, debaixo das camas, em todos os cantos haveria ali uma abundância de rãs. O Egito adorava uma deusa chamada Hequete. Essa deusa tinha corpo de mulher e a cabeça de rã. Era considerada a deusa da fertilidade, a deusa que abençoava os partos e que também cuidava dos mortos, no mundo deles, dos mortos. E essa crença, fazia com que essa deusa fosse venerada, adorada no Egito. E quando veio a praga das rãs, quem estava sendo envergonhado? Essa deusa, porque cada praga que Deus enviou sobre o Egito estava humilhando uma divindade cultuada por eles. O faraó não estava determinado a liberar o povo, aí Arão foi lá e ordenou que saísse dos lagos, dos rios, dos canais, rãs. E as rãs tomaram conta de toda a terra do Egito. As casas dos egípcios estavam cheias de rãs. Já imaginou você morar num lugar assim, que tem rã debaixo da sua cama, no seu cobertor, em cima do seu travesseiro, por todos os lados, as rãs fazendo necessidades? Já imaginou? Agora escute, Faraó, diante do que aconteceu, ele poderia ter tomado uma decisão, ele poderia ter sido proativo, dizendo não, agora mesmo, porque Moisés chegou para ele e disse, ele chama Moisés, que ele ficou preocupado com aquela situação de desconforto que ele estava vivendo, e Moisés disse, quando é que você quer que eu clame a Deus para que ele tire as rãs? A resposta foi amanhã. Amanhã. Será que isso não acontece também conosco? Algo que está nos incomodando, algo que está gerando um desconforto e a gente está dizendo assim, amanhã eu resolvo. Então, queridos, o primeiro ponto desta ministração, o que leva à procrastinação? Diga comigo, acomodação. Acomodação. Uma pessoa acomodada, pensando em Faraó agora. Faraó, ele estava, de uma certa forma, estava vivendo um desconforto ali por causa da presença das rãs. Imagina o cheiro, a presença delas ali do lado dele. Mas a atitude dele foi deixar para que o problema se resolvesse amanhã. Será que conosco também não acontece isso? Será que não estamos acomodados, mesmo cheirando mal, mesmo estando numa situação de desconforto, aos poucos a gente vai se acostumando com aquilo, e vamos adiando, vamos deixando para depois. Queridos, há um texto na Bíblia que serve para nós abrirmos os nossos olhos, a história de Ló, ela abre os nossos olhos em relação a essa palavra, que é a procrastinação. Em Gênesis 13, de 11 a 13, vai narrar o momento que ele se separa do seu tio Abraão. Estava tendo uma disputa dos pastores de gado ali, dos pastores de ovelhas de Abraão com os de Ló, e estava gerando esse atrito. E Abraão disse, olha, nós somos parentes, não é bom que haja essa contenda entre nós, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E ali eles resolveram se separar. E Ló, ele escolheu a parte mais linda, ele escolheu a campina do Jordão, parecia um paraíso, e ele foi para lá. Só que as campinas do Jordão faziam fronteira com a cidade de Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram homens cruéis, perversos, malignos, grandes pecadores contra o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Ló, ele foi
montando o seu acampamento, foi montando as suas tendas e foi indo na direção de Sodoma. No capítulo 14, o versículo 12, ele já estava morando na cidade de Sodoma. Olha só, ele foi aos poucos se aproximando e agora ele está morando na cidade. E morando na cidade, teve uma invasão, povos se uniram para guerrear contra aquela cidade e as cidades vizinhas e levaram Ló e a sua família como cativos. Abraão vai lá, luta, liberta o seu sobrinho e a sua família, e ele continua morando em Sodoma. Depois de tudo que aconteceu, ele continuava lá. Em Gênesis 19, o versículo 15 e o versículo 16, Deus havia enviado, através da oração de Abraão, 2 anjos que chegaram em corpo humano, na forma humana, para avisar Ló e a sua família dos perigos, dos riscos que eles estavam correndo, porque a cidade iria ser destruída. E quando Ló recebe esses convidados celestiais, esses anjos em forma humana, Ló cuidou muito bem deles, mas eu vou resumir aqui a história. Quando foi pela manhã, os anjos falaram para ele assim, disse assim: olha, desperta, levanta-te. E ali também falou para que a esposa se levantasse, que a família tomasse uma atitude, e a palavra do Senhor vai nos dizer que eles estavam demorando. Queridos, a palavra do Senhor nos fala em 2 Pedro 2, versículo 7 e o versículo 8, que Ló ele era crente, que ele era um homem justo, e que todo o período que ele estava em Sodoma, a sua alma ficava angustiada com aquilo que ele via e com aquilo que ele ouvia naquela cidade, mas continuava lá. Sabe quando algo te incomoda, mas você não toma uma atitude para sair daquela situação? Era justo, mas ele foi estragando a sua vida aos poucos. Então os anjos apressaram eles, e a Bíblia vai dizer assim, e eles estavam demorando para tomar essa iniciativa, serem proativos. Chegou o momento que os anjos pegaram na mão deles. Imagine, um anjo pegando na mão da esposa e na mão dele, e o outro na mão das filhas, e tiraram eles para fora de casa e para fora da cidade. Aquela cidade que certamente não era o lugar para eles, não era, mas eles continuaram ali até aquele momento. Eles foram procrastinando, aquilo fazia mal, o ambiente era desagradável, mas eles continuavam lá, e eles só escaparam por causa da intercessão de Abraão. Então, queridos, a procrastinação é algo muito sério. O brasileiro, ele é campeão. A procrastinação é algo mundial, mas aqui no Brasil, o brasileiro é campeão. Observe, qual é o dia que as pessoas mais deixam para fazer a declaração do imposto de renda? Pois é, tem aqueles que deixam até para a última hora, não é nem o último dia, Vai ter prova, a professora anunciou, deixa para estudar em cima da hora. Não é assim? A torneira está pingando já faz tempo. Aí o maridão diz: ô mulher, amanhã eu arrumo. O banheiro está sem reboco. Não, amanhã eu mando rebocar, ou eu reboco, e depois eu ponho o azulejo. Amanhã eu vou entrar na academia. Amanhã eu vou fazer caminhada. A partir de amanhã eu vou cuidar da saúde. Você já ouviu isso, Isso é procrastinação. A pessoa sabe que aquilo é necessário. Queridos, você quer chegar bem aos 80, 90 anos, faz assim. Para que procrastinar? Começa a cuidar da saúde hoje. Veja a quantidade de açúcar que você consome, porque isso vai trazer problema para você lá na frente. E tem gente que vai só no refrigerante, vai, e não sabe o mal que está fazendo para o seu físico, viu? Você quer chegar nos 90 anos, 80, 90 anos assim, ou você quer chegar assim, Meu pai tem 82 anos, mas até hoje ele trabalha, está na ativa, um homem saudável, porque se cuida. O problema não é de Deus, é nosso.
Viu? Somos nós que precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo, é o santuário do Espírito Santo, amém? Então deixe de procrastinar, no nome de Jesus. Está tendo vazamento na tua casa, arruma logo esse vazamento, não é? O carro está fazendo um barulho estranho, amanhã eu resolvo, amanhã eu levo no mecânico. E aí você vai deixando, era uma peça que tinha que trocar, aí você demorou, agora são duas, né? Já afetou outra parte do carro. E assim é na nossa vida, em todos os sentidos. Amanhã eu vou ler mais a Bíblia, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou consagrar mais a minha vida ao Senhor. Por que não hoje? Por que não agora? Por que não agora ser o melhor pai, ser a melhor mãe? Amém? Se o casal está enfrentando um problema de relacionamento, não deixe para resolver amanhã. Pergunta para quem está ao seu lado, você está entendendo? Hoje é fácil de resolver. Se você deixar para amanhã, a situação vai se complicar. Escute, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 13:4: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente serão realizados. Quem aqui é diligente? Quem aqui é proativo? Amém? Cuidadoso, glória a Deus. É isso que Deus nos quer, na ativa, trabalhando, amém? Cuidando da nossa saúde e investindo também no nosso futuro profissional. Invista no seu futuro profissional, não seja um procrastinador. O segundo ponto para nós entendermos o que é procrastinação, o que leva à procrastinação, diga, o orgulho. O orgulho. O orgulho nos leva a procrastinar. Provérbio 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Toda pessoa orgulhosa, ela diz assim, assim como o Faraó, não dá o braço a torcer, não reconhece que está errado, né? Faraó não queria dizer assim, resolve esse problema agora. Não, ele queria ganhar tempo. Ele queria ganhar tempo para que os magos do Egito resolvessem aquele problema. E às vezes nós estamos agindo assim. Então o orgulho, quando chega, ele nos leva à desgraça. Então o orgulho é algo terrível, queridos, terrível. E se você é um servo de Deus, procure se livrar de toda e qualquer situação de orgulho. Irai-vos, mas não pequeis. O pecado vem depois da ira. O que você faz com aquele momento de raiva, com aquele momento de nervosismo, naquele momento de ira? Quais são as suas atitudes, né? Então, queridos, o orgulhoso, sabe, ele não reconhece que errou. Ele quer ganhar tempo e ele vai deixando as coisas irem acontecendo. Quando ele vai se dar por conta, já é tarde demais. Há uma ilustração muito interessante. Houve um inverno muito rigoroso e uma águia estava faminta, mas muita fome, vários dias sem se alimentar. E ela estava voando bem alto, quando ela observa que tinha um bezerro que tinha acabado de se afogar, e ele estava agora boiando sobre as águas. Ela fez aquele voo rasante, pousou com exatidão ali em cima, crava com tanta força as suas garras ali na carne daquele bezerro, e começa a se alimentar. E ela não percebeu de uma correnteza muito forte que estava conduzindo a uma cachoeira. E ali ela está ali se alimentando. Quando ela se deu por conta, eu creio que ela imaginou, vou deixar aqui bem simples para todos entenderem. Ela imaginou, eu tenho asas potentes. Na hora que eu quiser eu posso alçar voos. E ela aproveitou ali os últimos minutos
Quantos últimos minutos comendo. Quando ela foi tentar largar, já não dava mais tempo, porque já estava em queda e as suas garras estavam presas na carne daquele bezerro. E ela veio a perecer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho, com a soberba. Precisamos resolver as coisas antes que seja tarde demais. O orgulho é algo terrível. Um rei de Israel, chamado rei Uzias, em 2 Crônicas 26, do 16 ao 21, vai narrar essa história. A Bíblia vai nos dizer que esse rei, ele fez tantas coisas, e o coração dele se elevou. Ele se tornou o cara, o máximo, né? E a Bíblia diz que o orgulho entrou no coração dele, mas foi para a sua ruína, ao ponto dele querer fazer o papel do sacerdote. Ele era o rei, e agora ele entra no santuário, e ele está lá oferecendo, né, fazendo aquilo que era para o sacerdote fazer. E os sacerdotes foram ao encontro dele e disseram: rei, você não pode estar neste lugar, não compete a você estar neste lugar. E o rei ficou com tanta raiva, que na mesma hora apareceu lepra no rosto dele, na testa. E ele teve que sair daquele lugar rápido e teve que viver o resto da sua vida isolado numa casa até o dia da sua morte. Então, o orgulho tem levado muitas pessoas a viverem uma vida de procrastinação, para não reconhecer, não dar o braço a torcer, né? E a situação sempre vai se complicando cada vez mais. Aquilo que eu estava falando, está tendo problema no teu casamento, procure ajuda, procure, né? Não, mas o que será que vão pensar de mim, não sei o quê. Não, você está investindo no teu casamento. Tem pessoas preparadas neste lugar, tem pessoas que se dedicaram, estudaram, se prepararam para dar um bom aconselhamento, para orar pelo teu casamento, amém? Glória a Deus. Outra coisa que tem levado muita gente, muitas pessoas à procrastinação, é o ressentimento. Diga ressentimento. Isso. Então, uma pessoa que está ressentida, ela procrastina. Eu vou explicar melhor para vocês. Imagine alguém que ajuda aqui na igreja. Essa pessoa, ela é ativa, ela procura limpar a igreja, arrumar as cadeiras, limpar os banheiros. Aí chega um momento que ela fala: peraí, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada. O teu patrão chamou a sua atenção por alguma coisa, aí você fala assim: também, a partir de hoje, não vou dar mais a produção que eu dava. Porque está ressentido. E o ressentimento vai te levar a procrastinar. Tá? Então, queridos, é algo muito sério. Rãs na Bíblia é figura de demônios, tá? De espíritos malignos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 16, versículo 13 e versículo 14. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, rãs aqui são figuras, de espíritos malignos. E quando a gente vive uma vida de acomodação, de orgulho, de ressentimento, ninguém faz nada por mim, ninguém me dá oportunidade, já estou há tantos anos nessa igreja, ninguém nunca me deu oportunidade para cantar, nunca me deu oportunidade para pregar, Então, meu irmão, abandona isso, viva para Deus, consagre a sua vida ao Senhor, amém? Então se livre, dessa situação de procrastinação, que nada e nem ninguém venha te paralisar, nada e nem ninguém, fulano de tal olhou torto para mim, também não vou mais na igreja. Procrastinação, Então o ressentimento não pode nos levar a procrastinar. Consagra a tua vida ao Senhor. Como eu já disse aqui, rãs são figura
É figura aqui de espíritos malignos. Então hoje é o dia da gente analisar a nossa vida e mandar embora todas essas rãs, em nome de Jesus. Abandone, queridos, essa última parte, abandone o ressentimento, viu? Abandone a mágoa, porque isso daí não vai atrair só algumas rãs, vai atrair uma sapolândia para a sua casa, para a sua vida, viu? Cuide para que você, realmente não seja um procrastinador, porque em algumas áreas todos nós procrastinamos, mas a gente precisa se cuidar para se libertar disso, Cuide do seu corpo, cuide da sua casa, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua vida espiritual. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Fique sobre os seus pés, no nome de Jesus. Se existir algum tipo de rã na sua vida, algo que tem levado você a procrastinar, lança fora, repreenda, e não faça como Faraó, dizendo amanhã. Não, hoje mesmo eu mando embora da minha vida, amém? Nem mais uma noite com as rãs, hoje mesmo eu decido mandar embora, no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Enquanto eles estão vindo, põe a mão sobre a sua cabeça, até eu vou ficar com a mão sobre a minha também. Pai, no nome do Senhor Jesus, diante da Tua palavra, daquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Senhor, se em alguma área estamos procrastinando, nos dê sabedoria, Senhor. Queremos ser pessoas proativas, pessoas determinadas, homens e mulheres de Deus, compromissados com a Tua palavra. Senhor, não queremos fazer corpo mole, não queremos deixar para amanhã aquilo que podemos resolver hoje, no nome de Jesus. Que o Senhor visite agora a casa, visite agora, Senhor, a saúde, visite agora, meu Deus, a vida profissional, a vida espiritual dos Teus filhos, e que possamos viver em novidade de vida e na ativa do Senhor, que possamos, meu Deus, agir como Caleb, com 85 anos, determinado a lutar, determinado a subir a montanha e conquistar a montanha. No nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, a sermos guerreiros do Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga: fora da minha vida toda procrastinação, no nome de Jesus. Nem mais uma noite com as rãs. Só quem crê aplauda o Senhor.